dia 8 de junho de 2020 e hoje faz exatamente um ano que a gente perdeu uma das maiores figuras que já apareceram nesse país, o grande e inigualável André Matos. É estranho pensar que já faz um ano, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora pensam da mesma forma e talvez eu tenha essa impressão de que foi mês passado, talvez por lembrar muito do dia, do que aconteceu, de como foi a atmosfera daquele dia estranho. Eu lembro muito, pra caramba. Como eu falei, parece que foi mês passado. E no entanto já faz um ano, né? E esses dias eu me peguei pensando numa coisa, que foi a falta que o André fez para muita gente nesse ano, né? E de maneiras diferentes. A maioria dos fãs, né, nunca teve um contato mais próximo, né? Não teve oportunidade. Se você gosta de uma pessoa, admira tem como um ídolo e nunca teve a chance de ver um show, de estar perto, de uma foto, um autógrafo. E essas pessoas sentem falta dele, sentiram falta dele. E é estranho isso, né, a gente falar dessa forma, porque quem era fã do André tinha um sentimento tão forte por ele que era difícil acreditar, ainda é difícil acreditar, que já faz um ano que ele morreu. E aí eu estava falando que eu me peguei pensando esses dias a falta que ele faz para as pessoas, pessoalmente, né? Se para os fãs, eu conheci a voz do André em 1993 com o Viper, né? De lá para cá, tudo que ele fez eu segui. Então eu sou, assim, me considero muito fã do André e era duro, é difícil ainda acreditar, né? Em alguns meses atrás eu tinha aquele estalo assim, putz, cara, o André morreu. E era estranho, é muito estranho isso, porque hoje eu tava vendo uma live esses dias e apareceu o Felipe Machado do Viper, né? E ele falou uma coisa que faz sentido. Ele falou, eu nunca vi uma pessoa que morreu e que ao mesmo tempo parece que ficou mais presente ainda nas nossas vidas. E faz total sentido isso. Ele falou logicamente isso como uma maneira de minimizar o sofrimento, né? Imagina ele que é amigo de infância do André, os caras do Viper, né? Os caras do Xamã que tinham retornado agora com ele, estavam retomando aquele clima. Imagina o baque para essas pessoas. Agora imagina para a mãe do André, para a irmã, para o irmão, para o avô dele. Ele tinha um avô, que ele tem um avô ainda, né? Que ele cuidava. E imagina para essas pessoas a falta que o André faz, né? Coisas que vai muito além da música, daquela coisa que fez a gente gostar do André, né? Foi a música, a arte dele, né? Para essas pessoas o impacto, imagino que deva ser diário, né? É uma coisa que vai acompanhar até o fim da vida. Quem já perdeu um ente querido sabe exatamente do que eu estou falando. E o filho dele, né? Vocês imaginam o filho morando num outro país, o André não teve de repente a chance, né, de, sei lá, de dar um último abraço, de dizer o quanto gostava. Com certeza ele falou isso várias vezes pro filho dele. Mas a morte dele é uma realidade, né? Assim, não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso, mas eu não parei assim de ouvir a obra dele, todos os discos que eu gosto do André, eu não parei de ouvir, né? Eu vi muita gente falando assim, depois da morte dele, pô, não consigo escutar nada ainda. Eu acho que no primeiro dia, não tenho certeza, no dia da morte dele eu escutei o que eu pude com a voz dele. E esse vídeo aqui na verdade é uma forma é uma singela, né? Uma lembrança do André, uma coisa que a gente não podia deixar passar, jamais, né? Eu tive a chance de, com o canal, entrevistar o André. Eu já falei essa história aqui. Ali eu conheci o André Matos de verdade, a pessoa, porque ele foi muito atencioso, mas vocês não conseguem imaginar, cara. Ele tinha acabado de fazer um workshop aqui em Manaus, cantou, né, no teclado várias e várias músicas e contou piada e aquelas coisas que a gente sabe que o André fazia no palco, né?
E a gente teve a oportunidade, né, de fazer uma entrevista com ele, e depois do workshop que ele fez, ele enfrentou uma verdadeira um batalhão. Todo mundo que estava lá no show fizeram uma fila e ele foi ali pacientemente tirar foto e autografar tudo de todo mundo, né? E demorou pra caramba, cara. E o tempo passando, eu falei, cara, não vai rolar essa entrevista, porque quando ele acabar isso aqui, ele vai estar esgotado. Ele não arredou o pé um momento, ele não deixou de levantar para tirar foto com ninguém, tirou foto, aquelas coisas que quem já viu sessão de autógrafo com o André sabe que ele faz, ele conta piada, ele conta história. O cara super extrovertido com todo mundo, e a gente estava bem próximo dele, assim, a gente estava sentado esperando acabar, né, e vendo ali como ele se portava com as pessoas. Não que fosse novidade, mas ali a gente pode ver pessoalmente, né? E quando a gente foi fazer a nossa entrevista, lógico que eu estava nervoso pra caramba, né? E a nossa câmera lá no dia, a pessoa que opera a câmera, que mexe com a câmera, não estava. E eu não sei mexer até hoje eu não sei mexer na câmera. E aí eu fiquei, putz, a câmera não queria funcionar. E aí eu fiquei, falei, putz, eu vou perder a chance de entrevistar o André por causa dessa câmera. E aí eu mexia, o outro mexia, e tinha algumas pessoas na sala, e peraí, eu vou ajeitar, e ninguém ajeitou. Quem ajeitou? O André chegou uma certa hora, ele pacientemente sentado, né? Lógico, ele contando piada e fazendo. E aí ele falou, posso eu mexer na máquina agora? E aí eu, pode, né? E, sem brincadeira nenhuma. Ele demorou, em 20 segundos ele consertou o problema lá. Não era um problema, né? Ele fez o que tinha que fazer lá para a máquina funcionar. E aí ele fez a entrevista que está no nosso canal. E eu vou até botar um trechinho aqui da entrevista, só para lembrar, né? E a gente tem a honra sempre de ter a participação de algumas pessoas muito queridas no canal aqui pra gente, né? Pessoas que já passaram pelo canal várias vezes, e a gente tem a oportunidade de ter um depoimento, cara, do cara que mais tocou com o André ao vivo, que foi o Luiz Mariucci. Ele mandou um depoimento dele muito sincero, assim, a respeito da falta que o André fez, né, na vida dele durante esse um ano. Então, bora acompanhar o que ele fala aí. E aí, pessoal do United by Metal, eu tô aqui para falar do ano da morte do André. Na verdade, o impacto que causou na minha vida, eu diria que foi o impacto que causou na vida de qualquer um, né, que conviveu com ele tanto tempo, né, que teve na estrada, que teve nos estúdios, que teve em todos os lugares com o André por tanto tempo, né, no meu caso, por mais de 20 anos. Então, hoje em dia, um ano passado, o sentimento que a gente tem é o sentimento de gratidão, né, de gratidão por ter feito parte, né, por ter tido, né, coisas semelhantes, né, ao longo da vida, por ter tido os discos gravados, né, juntos, tantos shows, né, a maioria dos meus shows com certeza foram a maioria dos shows do André também, né, os discos que eu gravei, a maioria deles tem o André cantando. Então o sentimento hoje, depois de um ano, é o sentimento de gratidão. Valeu, pessoal do United by Metal. Um grande abraço. Pois é, a gente vê que é uma coisa pesada, né, para todo mundo, assim, essa ausência, esse um ano da não presença dele. E o que a gente pode, como o Luiz falou, a gente deve, na verdade, é ser grato, né, por tudo que o André fez, cara, por tudo que o André deixou, por toda a obra, por toda a gentileza. E a gente só escuta histórias boas a respeito do André. Nunca vi, nunca li em lugar nenhum ninguém falando nada, uma vírgula de ruim do André. E sei lá, talvez o André não fosse para esse mundo mesmo. O talento que ele tinha, a sensibilidade dele de cuidar dos animais, enfim. É uma pessoa como poucas que a gente perdeu, né? Talvez não, por isso mesmo essa dor, né? Esse luto que parece que não passa nos fãs, né? E por isso que eu sempre tento me colocar no lugar da família, porque imagina que deve ser duro pra caramba, né? E aí a gente só pode agradecer, cara. Eu com certeza absoluta, a minha vida foi muito melhor por eu ter conhecido a obra do André Matos, por eu ser fã dele, por de alguma forma ele ter entrado na minha vida.
E eu só posso agradecer, cara, agradecer mesmo de coração. É difícil falar sem ele aqui, mas sei lá, onde você estiver, pode ter certeza absoluta que você fez muita diferença na minha vida e na vida de muita gente por aí, muita gente mesmo. E o que eu posso falar é obrigado. Tirando o calor de sempre, né? E o calor de nunca, né? Porque parece que esses dias, especialmente, Mesmo pra gente que mora até aqui, pra né? vocês, parece que tá... Mas tudo bem, semana retrasada a gente tava na Eslováquia, semana foi na Amazônia, é quase a mesma coisa. André, pô, obrigado, muito obrigado pela